Olá, queridos, graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal do podcast Mais Conhecimento Bíblico, um podcast criado e desenvolvido para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Quero dizer para você que está do outro lado, que está nos assistindo, que vai nos assistir, é um prazer ter você aqui conosco, você que tem nos acompanhado, você que tem nos assistido, você que tem compartilhado, deixado o seu comentário. Muito obrigado. E eu quero pedir para você, não saia desse episódio aqui. Você que tem nos acompanhado, tem assistido, né, que o Senhor tem nos dado o privilégio de homens de Deus estar vindo aqui, mulheres de Deus, aonde nós temos aprendido um pouco mais acerca da palavra de Deus. E nesse episódio não será diferente. Então fique conosco até o final. E eu já te convido, você compartilhar esse episódio com mais uma ou duas ou três pessoas e deixar o seu comentário. Por que que nós sempre pedimos isso? A plataforma vai entender que o conteúdo é relevante e assim ela vai distribuir para as mais vidas. E mais vidas serão alcançadas, serão edificadas e serão abençoadas, pois haja vista que o que estamos falando aqui é de um Deus que faz maravilhas. Haja visto que o que nós estamos falando aqui é algo em que Cristo, em que o Evangelho, louvado seja o Senhor, ele faz, né, na vida das pessoas e por aí vai. Então, compartilhe, comente, né, e deixe o seu comentário sobre aquilo que nós vamos estar falando aqui. Nessa oportunidade, o Senhor nos dará a honra de estar aqui nos estúdios do podcast, nessa mesa de comunhão, o presbítero Evandro. Presbítero, a paz do Senhor, seja bem-vindo, se apresente para o povo aí no nome de Jesus. Paz do Senhor, pastor João. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos, de modo geral, que Deus abençoe. E mais uma vez, Deus venha falar ao nosso coração de uma forma muito especial nessa tarde. Glória a Deus. Presbítero, vamos iniciar aqui. Eu quero perguntar para o senhor, conta um pouco para a gente aí como que se deu a sua conversão, né? Como que se deu a sua conversão, como foi o encontro, seu encontro com Cristo, ou o encontro de Cristo com o Senhor, ou se o senhor já vem de um lar cristão. Conte um pouco para a gente aí no nome de Jesus. Certo, pastor João. Meus irmãos, é muito prazer, né, compartilhar um lado da minha parte, da minha história, carreira, de muitos processos, de muitas bênçãos de Deus sobre a nossa vida. O presbítero Evandro nasceu em um lar evangélico e, graças a Deus, ele foi nos fortalecendo durante uma caminhada bem próspera. Família por completo é uma família que veio também do lar evangélico. E nisto a gente percebe que a criação foi lidando, né, desde o início. Mas chega uma fase em a vida do ser humano que a gente tem uma tendência da carne a pensar para o outro lado. Foi dessa forma que na vida do presbítero Evandro, eu gostava muito de ver o lado da música, querer aprender, e assim Deus ele atribuiu esse dom a mim. Aprendi a tocar e logo depois comecei a desfruir desse dom no mundo, né, as bandas circulares, e dessa forma Deus, um dia ele me cobrou a retornar de novo. É claro que tem, pastor João, um peso sobre isso, né? Sobre essa responsabilidade, porque estamos falando da lei da CBA. Isso. E aí, passando-se o tempo, pastor, a gente se envolveu com muitas coisas na vida, como álcool, drogas, né? Amizades que não produziram um entendimento para o lado do reino de Deus. E nisto acarretou vários processos na vida. Mas chega um tempo que eu estava já nessa caminhada de vamos dizer, de poço, sabe? De poço profundo, aonde às vezes eu me isolava, às vezes eu queria estar só, eu queria
buscar uma oportunidade para sair. Certa feita, o meu pai, chamado Francisco, me convidou. Filho, por que você não toca hoje na festa da igreja? Meu pai, ele sempre foi daquelas pessoas que gosta de viver na roça, gosta desse lado mais cultivo da terra, estar próximo. Eu automaticamente não soube dizer não para ele. Falei, pai, a minha vida hoje, ela tá desta forma. Se a igreja concordar em receber eu tocar lá, tudo bem. Passou-se esse tempo, né, e chegou o dia da festa. E agora? Eu cumpro com minha palavra. E o pai falou, filha, tá tudo certo aqui, o pastor autorizou. E aí eu tô esperando sua resposta. Você vai vir mesmo? Eu falei, não, eu vou. 84 quilômetros eu peguei de chão até lá, poeira, pastor. Mas eu fui alegre para poder atender o convite. Quando chegou nessa festa lá, fui bem recebido lá por todo o povo. Glória a E Deus. aonde eu conheci a minha esposa hoje, atual, a missionária Débora, ela foi uma chave, um elo para uma oportunidade que eu precisava sair deste mundo. Para vencer o. Para vencer, porque sozinho a gente não conseguia. E amizade, influência, bebidas, drogas, né? Já estava já altamente como um câncer correndo por dentro. Então, a gente percebe que quando chega a oportunidade, ela vem de uma forma que ao longo do começo da história a gente vai perceber que nós não entendemos porque a gente não enxerga, só observamos o processo que estão vivendo. Nunca vamos chegar ao propósito ali. Mas durante a gente começa a receber essa oportunidade, a gente vai mergulhando dentro do propósito de Deus e a gente vai enxergando essas propostas que Deus ele tem para a nossa vida. A missionária Débora foi uma bênção na minha vida. Quando eu enxerguei ela, eu perguntei, pai, quem é essa pessoa? E aí meu pai falou assim, você conhece ela? Ela que vinha com a sua família aqui trabalhar conosco. E eu não lembrava de jeito nenhum. Quando eu percebi, eu peguei o contato, né? Eu falei, pai, eu quero o contato dessa abençoada. E entrei em contato com ela e nós ficamos conversando um período de tempo, sem se ver, mas conversando, entrando em contato. Criamos um projeto. E a primeira coisa que, pastor João, eu sou muito sincero com aquilo que eu estou vivendo. Uma das coisas que eu falei para ela assim, olha, eu não me seguro em certo tipo de situações. Estou no mundo das drogas, dos vícios, mas eu preciso de uma oportunidade. Você pode me dar essa oportunidade? O senhor foi realista, né? Fui. E aí, graças a Deus, ela falou assim, vamos orar, vamos buscar a Deus e Deus vai dar uma resposta. E com a ajuda dela, pastor, eu consegui voltar de novo a um caminho de volta, a uma Glória a nova Deus. oportunidade. E mesmo assim, vencendo todos esses processos na vida, existe pessoas que Deus vai colocando na sua vida para sustentar um pouco mais, porque às vezes cria um cansaço sobre ela. Queira que não, porque esse cansaço não é porque você é uma causa de um peso para a vida dela. Não, é porque é um longo processo de um caminho que você está vivendo e que não é só dela, é seu. E ela, por opção própria, achou em se doar para te salvar. Então, eu recebi uma grande proposta de emprego naquela época e eu pedindo a Deus demais. Falei assim, eu preciso desse emprego. E eu vou casar com ela, vou começar a me organizar de volta. Larguei as bandas circulares, larguei as amizades e Deus abriu a porta. Quando Deus abriu a porta, realmente, Deus ele abriu não só uma porta, mas ele botou uma pessoa para me ajudar. Glória a Deus. E o nome desse pastor é Valdizão, eu chamava ele de Valdizão, é Valdir. O Valdir Soares, ele foi
uma base no meu ministério. Porque o Valdir, ele, por ser uma pessoa que era nova convertida, mas já tinha uma carreira já bastante firme A presença na de Deus. presença de Deus, aquilo que incentivava ele a ser firme, me dava uma constância em andar também. E ele falava assim, eu vou te ajudar. Eu vou fazer você estar querendo parar de fumar. E eu, automaticamente, falei, não sei como é que você vai fazer isso. Ele falou, não, eu vou buscar a Deus, eu vou buscar em Deus e Deus vai nos dar uma solução. E ele buscou. Certo dia ele chega em mim e fala, olha, eu tenho hoje uma proposta para nós fazer. Eu não sei se vai dar certo, Evandro, mas o que você acha? Bora tentar? Eu acredito que pode sim dar certo. Eu falei, então o que seria? Ele falou, amassa um cigarro hoje, mas a massa está dizendo em nome de Jesus, Cristo, eu preciso, está tendo uma libertação, e amassa um, somente um hoje. E nesse processo, durante 13 meses e um pouquinho, eu tive essa oportunidade de ter ele frente a frente num sol quente e ele falar para mim, assim, hoje chegou o dia da tua libertação. Amassa a carteira completa. Aquilo ali foi como um choque, sabe, dentro do meu coração, que eu me derramei em lágrima, me ajoelhei e me rendi aos pés do Senhor por completo. Recebi a minha libertação naquele dia, numa mina chamada Maganês, o sol quente, um negão aqui chorando na presença de Deus, e recebi a libertação através do pastor Valdir. O Valdir foi uma pessoa que fez parte da minha carreira. Processo de libertação. Porque se tornou a amizade tão comum entre nós, que nós passava Natal junto, Ano Novo, se confraternizava. Então, a nossa amizade se tornou muito grande. Quando nós casemos, ele automaticamente foi quase o nosso padrinho de casamento. Estava ali presente, estava junto conosco, nos ajudou demais. Foi uma das pessoas que me emprestou um paletó para casar que eu não tinha. Então, olha que essa situação ele fez, né, uma base estrutural no nosso. Hoje eu tenho 17 anos de casado. Então eu tenho uma família linda com ela. E ela faz parte do meu ministério 100%. E sobre todo essa tomada de decisão que eu tomei na minha vida, ela trouxe grande recompensa. Hoje, eu vou dizer para o Senhor, hoje meu pai não faz parte mais, né? Porque o Cristo já tirou. Recolheu. Mas, assim, eu entendo que o processo na vida, pastor João, ele existe para que a gente venha amadurecer, para que a gente venha criar uma base estrutural espiritual, para que a gente possa sair dessa inércia, né, para que a gente possa cada dia mais olhar para dentro de nós mesmos e enxergar que somos uma obra-prima de Cristo e que cada dia mais a gente possa transmitir, sabe, essa tão boa comunhão que nós sentimos do Espírito Santo, da presença de Cristo em nossa vida. Glória a Deus. Presbítero Evandro, eu achei aí muito interessante, eu acredito que esse é o papel não só dos pastores, dos líderes, né? O senhor, conforme nós já vem conversando aqui, eu pude perceber que esse irmão, ele lhe acolheu para lhe ajudar no processo de libertação. Sim. E eu acredito que todos nós, irmãos, você que está nos assistindo, todos nós, como servo de Deus, nós devemos estender o braço para ajudar as pessoas. Nós devemos estender o braço para ajudar as pessoas, principalmente aqueles que um dia já esteve na presença de Cristo e que retornam, ou aqueles que estão entregando a vida para Cristo pela primeira vez. Por quê? Por que nós devemos fazer isso? Porque isso é evangelho, é um ajudando o outro. E é bem verdade que aquela pessoa que está voltando ou se entregou a vida a primeira vez para Cristo ali, ele precisa de ajuda. Ele precisa de alguém para discipular, de alguém para lhe ensinar. Então isso é importante. Você que está nos assistindo,
Você que está do outro lado, você que é servo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, não perca a oportunidade. Porque eu acredito, presbítero Evandro, que essas situações também Deus, ele faz com que pessoas venham chegar ao nosso lado e não venham chegar ao nosso lado, na nossa vida, por acaso. Não. Por acaso. Ele vai nos usar. E uma da maneiras de ele nos usar é nós ajudando essas pessoas que entregaram a vida para Cristo, que retornaram. Ajudando como? Instruindo, falando, olha, ensinando o caminho por aqui, por acolá, orando. Porque muitas das vezes a pessoa até quer se libertar, entrega a vida para Cristo, mas se nós, como igreja do Senhor, não estender a mão, talvez essa pessoa não vai dar conta. Não é porque é nós que vamos libertar ela, mas nós vamos discipular, ajudar, estar ali quando precisar. Ó, eu estou aqui para orar contigo, eu estou aqui para fazer uma campanha, eu estou aqui para lhe ajudar naquilo que tiver ao meu alcance. Isso é importante, né, presbítero? Sim. Provérbios 6:3 fala o seguinte, ele fala que Deus para um coração quebrantado, ele cura, mas para a ferida, ele cuida. Entendendo neste versículo, pastor, a gente percebe que ao cuidar de Deus, ele prefere cuidar de um coração que está quebrantado na presença dele, que entende o processo. Mas para as feridas, as cicatrizes, todo esse processo de dores, de sentimentos, reações, Deus ele prefere simplesmente cuidar. Por que Deus faz isso? É porque ele vê que as cicatrizes, as dores, esses sofrimentos que a gente passa nessa terra, está se tornando isso aí que você falou. Instrumento para a obra de Deus, instrumento para transformar vidas, gerar vidas, né, que precisa ser. Então eu estou me tornando uma fonte. Esse pastor Valdir se tornou uma fonte para a minha vida e hoje eu estou tornando uma fonte para outras e as outras que estão recebendo também estão sendo fonte, instrumento de Deus para o reino. Isso é reino de Deus, né? É reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus. Então, queridos, ajude aquele que está ao seu redor, aquele que você conhece que está em processo de libertação. Sim. Essa pessoa ela está simplesmente precisando de ajuda. Aí talvez algumas pessoas, por não, vamos se dizer assim, meditar na palavra de Deus, não, aí é só Deus. Não. O Senhor conta conosco. O Senhor conta com você, do outro lado aí que está nos assistindo. O Senhor conta com a sua igreja para estender a mão e ajudar essas pessoas que estão nesse processo. É um ajudando o outro, irmão. O reino de Deus ele é tipo eu faço uma comparação, é uma engrenagem. Isso é reino de Deus. É união, é comunhão. É a pessoa estar aqui do lado, louvado seja o Senhor, eu estou aqui para chorar, para rir, nós estamos aqui nesse momento de peleja, nesse momento de batalha e vamos vencer até o dia que o Senhor nos chamar para se encontrar com Ele. Sim. Presbítero Evandro, e depois disso, aí casou? Nós viemos ter um casamento muito abençoado, graças a Deus. As pessoas nos abençoaram, as pessoas nos ajudaram. E de lá para cá foi bênção, né? Tivemos em algumas direções também de congregação em Paraupebas. E Deus foi nos abençoando de uma forma. Eu era músico, né? E Deus foi nos atribuindo os atributos, né? Tão abençoado. E as pessoas falam que eu tomei a paz da minha esposa, né? Essa comunhão de paciência, de falar mais calmo. Eu aprendi com ela, na verdade. Eu vou dizer assim, eu aprendi com ela. Eu acho que a maioria das coisas, ela foi uma base estrutural para tudo na minha vida. Mas chegou um tempo, pastor, que a vida da minha mãe com meu pai já não estava bem naquele processo que querer separar. E eu vi que era o momento agora de eu começar a me organizar e levantar este casamento. Já casado, o senhor agora tem essa visão de ajudar, vamos dizer assim, restaurar, né? Deus ele começou a mudar minha vida muito rápido, porque havia uma pressa, uma necessidade, porque está se tornando ali uma situação, né,
bastante comum na minha vida particular, de amanhecer o dia lendo, tá? Madrugada, e eu vi essa necessidade, Deus pressa comigo. Então, eu tinha um prazer de se reunir, né? Por exemplo, o presbítero Leonardo é um grande amigo que eu tenho em Paraupebas. Quantas vezes nós amanhecemos o dia na calada da noite, né? No silêncio da noite, nós nos pegar em frente uma Bíblia e simplesmente chorar em um texto. Nós não tinha vezes que tinha noite, pastor, que a gente não saía nem do versículo, ficava somente naquele versículo e chorava, falava como é que pode, e nós começava a pegar versículo por versículo e começava a se derramar na presença de Deus só naquele texto. Então o presbítero Leonardo fez parte para que eu venha ter essa abertura, esse leque melhor diante de um casamento, diante da família, de tudo que estava vivendo. É por isso que quando nós conhecemos na igreja, eu falei assim, eu gosto muito dessas 3 palavras, que são os 3 pró da vida, né? Processo, propósito e muita promessa de Deus. Então, o que eu estou querendo trazer aqui é que se eu pegar essas 3 palavras e começar a colocar elas em ordem na minha vida particular, ou ministerial, ou espiritual, eu vou começar a enxergar com uma visão mais ampla, sabe? Lembra que havia um texto que o próprio Eliseu vai colocar a mão sobre a cabeça, do moço para que ele abra a visão. É sobre isso. Enxergar o processo é enxergar somente no olhar do moço, mas enxergar o propósito de Deus é já olhar com a lente de fé como Eliseu está olhando. E quando a gente olha esses 3 pró da vida para todas as circunstâncias da nossa vida, vou dizer mais. Talvez há pessoas hoje que já passaram pela sua vida com uma corda no pescoço, já se cortaram. Já teve pessoas que estão nos assistindo aqui que estão passando por ansiedade, por prisões não humanas, mas prisão por sentimento, por emoções e às vezes até comportamentos agressivos, e às vezes não parte dela é por ela sentir tantas dores internas que elas automaticamente se veem em uma prisão desta forma. Mas o que eu trago aqui é que esses 3 pró pode mudar toda a nossa vida quando nós enxergamos com a lente de fé. Esse processo eu já não enxergo mais, mas consigo enxergar o que está mais na frente. Eu começo, propósito, né? O propósito, a promessa, porque eu enxergando isso aqui, eu entendo que isso aqui Deus ele cuida, ele controla, ele sabe de todas as coisas. Então eu estou dentro de um contexto que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. É estar debaixo dessa proteção, é enxergar o propósito e as promessas de Deus. É verdade. E tudo isso você passou, né, presbítero? Tudo isso você passou. Tudo. Eu estava vendo um ponto interessante aqui. Lá no início, se o pastor dessa igreja não cedesse a oportunidade para o senhor, talvez não estaríamos aqui, o senhor não estaria aqui, né? Por que eu falo isso? Porque eu penso que teve até questionamento. Mas o rapaz, ele não está fora da presença, talvez, né? Talvez houve algum comentário assim. Mas eu vejo, presbítero, que isso não fere, não quebra princípio e não fere, né? A santidade de Deus. E dá para mim entender pela sua conversa aí do que você falou, e esse pastor, o seu pai falou com esse pastor, e ele cedeu para você tocar na banda, a visão que tem esse pastor. A visão que tem esse pastor. Porque, irmãos, você que está nos assistindo, nós devemos entender que tem coisas que ele não quebra princípio e nem fere santidade. Sim. Nem fere santidade. Para alguns pastores que talvez vão até nos assistir, para algumas pessoas, alguns irmãos, talvez você pense: mas esse pastor que fez isso, ele não agiu de uma forma correta, de uma forma bíblica. E quando nós olhamos, querido, nós vamos ver que o evangelho é graça. O evangelho é graça. Aquilo que quebra princípio, que vai ferir a santidade, Deus não vai fazer. Mas aquilo que nós vemos que não quebra princípio, que não fere a santidade de Deus, Deus ele vai fazer. Deus ele vai fazer. E eu achei muito interessante.
E até glorifica a Deus por um pastor desse que teve essa visão de aceitar o Senhor tocar na banda. Porque foi a partir desse momento, né, você passando por toda essa situação, que hoje o Senhor está aqui. Houve uma regeneração. Hoje houve uma regeneração, né? Se ele não lhe aceita, talvez você teria conhecido sua esposa mais de outra maneira, não tinha conhecido ela lá na igreja. E eu louvo a Deus por a vida dele. Porque isso é um pastor, irmão, que tem visão. Isso é um pastor que tem visão. Que hoje nós vemos alguns pastores, né, que muitas das vezes que eu acredito que não entenderam o que é reino de Deus, evangelho. Não estou querendo ser mais do que ninguém. Simplesmente ao olhar para a palavra de Deus, que algumas pessoas preferem deixar uma vida de lado, descanteada, por causa de uma simples coisa, que nós vemos que não quebra princípio bíblico. Não quebra princípio. Então, louvo a Deus pela vida desse pastor que teve essa iniciativa de falar para o seu pai, não, traz o jovem para tocar, né? E hoje o senhor está aqui, uma benção, né? Graças liberto, está nesse processo. E glória a Deus. Pastor, presbítero, teve algum, na sua caminhada, na sua trajetória, alguma passagem assim que mexe com o senhor, toda vez que o senhor para meditar, para ouvir? Sim, pastor João, com certeza, né? Durante esse processo que a gente estava vivendo, Deus ele nos deu muitas bênçãos, né? Muitas promessas de Deus foram se cumprindo. Mas eu entendo que as perdas também ela nos ensina. Ela tanto nos ensina como também ela nos dá uma profundeza de não ficar lá estangueado, mas reiniciar todo o processo de novo para que a gente entenda que realmente Deus está falando conosco. Eu tenho um texto que a princípio foi através de uma perda e eu já iniciava pregando esse texto no começo do meu ministério, antes de ter essa perda, que é a perda do meu pai. E até então eu não tinha o contexto completo dessa mensagem, mas foi durante o processo de luto que Deus ele fez eu voltar de novo no ambiente do secreto, da tenda, do encontro com Deus e falar assim, é hora de escrever. E eu começo a arriscar na minha própria Bíblia e Deus vai me dando todo o restante da mensagem. Então, essa mensagem de Ezequiel 47 é uma mensagem que ela vem comigo já durante esse tempo todinho. Antes era uma pregação que era mais lágrima do que, vamos dizer, que uma presença real de Deus na minha vida. Depois que Deus me deu essa mensagem por completa, eu vejo que tudo tem a mão de Deus nela. Né? Tem um propósito. Tem um propósito. O meu pai, ele foi uma pessoa que conheceu o seu ministério já próximo da sua velhice, mas se dedicou ao ministério, se dedicou à igreja, se dedicou totalmente à obediência ao seu pastor. E eu tenho ele como exemplo porque é uma pessoa que eu nunca vi desrespeitando ninguém. Então a base dele em tudo eu vejo que me ensinou muitas coisas. Ao princípio de Ezequiel 47, pastor João, a gente vai iniciar esse texto dizendo que eu já posso dizer algo sobre ele? Pode deixar Fica Deus à usar. vontade. Pode ficar à vontade. Amém, então. Vamos lá. Ezequiel, ele fala que saiu uma água do leniar do templo, do altar de Deus, e faz todo um percurso até chegar no Mar Morto. E nesse Mar Morto, a gente percebe que Ezequiel vai viver fases em sua vida. Fases essas que fala de tornozelo, fala de joelho, fala de cintura e fala do nado. E era até aqui que eu ministrava toda vez. Era sobre este processo que Ezequiel estava vivendo. Mas certo dia, nessa madrugada, Deus ele me manda eu anotar algo. E ele traz este contexto para algo mais real na nossa vida. E Deus me dá exemplos que
no versículo 11, que eu não pregava, ele me dá texto que sobre a água que chega o mar morto, todo esse processo. Durante esse percurso desta água, pastor João, a gente percebe que no versículo 11 de Ezequiel 47, há duas situações, dois poços. Esses poços, a Ezequiel fala que cria lodos, cria lamas, e essa água não consegue purificar esses poços. É um dos princípios, está entendendo, que hoje a gente percebe que o evangelho já deixou de ser realmente algo mais para alguns seres humanos. Não porque ela não é, ela sempre vai ser, mas é porque o ser humano que já não estão com essa aceitação. A Bíblia está nos falando que esses poços pode ser, a água até quer ter relacionamento, contato, mas tem gente que não quer. Chegando lá no Mar Morto, a gente percebe que o Ezequiel ele vai viver algo sobrenatural de Deus, pois o anjo faz menção de ele caminhar. Caminhar e chegar com água até o tornozelo é um cristianismo que é, vamos dizer, um cristianismo fácil. Hoje eu estou na igreja, eu posso estar no mundo, hoje eu posso estar automaticamente cultuando 1h30, porém com pensamento lá fora. É estar no raso, porque 500 metros é muito pouco para mim poder voltar e estar novamente no seco. Então, passando esse processo, o anjo faz menção de andar mais 500 metros. A gente já tem aí 1.000 metros. Mas mesmo assim, estar com a água no joelho agora é eu olhar para que as possibilidades, elas não mudaram muito. Eu ainda sou autodependente de mim mesmo. Eu ainda sou dependente das minhas decisões. Eu posso até orar mais do que o crente tornozelo, vamos dizer assim. Mas, ainda assim, possibilita eu voltar novamente ao processo de novo. É forte. Eu sinto ciúme, eu sinto inveja, eu consigo estar entendendo da forma prejudicar a quem eu quiser, eu faço se eu quiser. Então, é uma autodependente de si próprio. Estar com água no joelho, ainda assim, possibilita eu estar ainda com os pés no lugar, no chão, onde não deveria estar. Porque o anjo vai fazer menção novamente de chamar ir mais a fundo, quando ele percebe estar com a água na cintura e andou agora mais 1.500 metros. Andar 1.500 metros, nessa convivência que eu tenho com Deus agora, de 1.500 metros, eu olho para trás e consigo ter a percepção de olhar assim, quantos processos eu já vivi. Quantos processos eu já estou passando. Será que eu posso voltar? Aí se torna mais pensativo, pastor João. Essa pessoa que está vivendo a água na cintura, ele ainda tem as suas mãos. Ele ainda tem a possibilidade de querer voltar, mas ele olha para trás e fala assim, não, é muito longe. Eu vou passar tudo o que eu passei na minha vida? Não. Os processos que eu vivi? Não. Eu prefiro parar. Então, trazendo a água na cintura, eu trago a você que quantas pessoas hoje pararam no seu ministério, pararam na sua luta contra o seu processo, nos seus testemunhos, nos seus vícios, na sua droga, por não ter força, pararam, estanguearam, estão parados. Eles acharam melhor parar. Mas há um detalhe aqui. O anjo faz menção de andar. Porque é preciso nós entendermos isso. Quando eu olho para Ezequiel, eu percebo que eu tenho duas possibilidades. Eu volto ou eu paro. Mas o anjo me dá mais uma. É possível ainda ir à frente. Glória a Deus. Eu cito, como é bom. Glória a Deus. Estar com a água na cintura, pastor, me possibilita eu já estar vivendo algumas coisas importantes de Deus na minha vida. Eu já não consigo sentir ciúme do meu irmão, eu não consigo sentir o ódio do meu irmão. Presbítero, só abrindo um parênteses aí, eu achei muito forte o que você está comentando. Então faz de conta que quanto mais eu obedeço à voz do anjo, mais haverá um processo de libertação. Sim, sim. Porque mais eu estou me distanciando da terra. Sim.
Oh, maravilha. Glória a Jesus. Trazendo Jesus. sobre esse tão forte testemunho que eu estou trazendo vocês, eu estou compartilhando, não é só um testemunho, estou compartilhando uma história da minha vida. Sobre o que Deus ele me deu ao longo da minha vida. Tudo que eu vou fazer, eu coloco até no meu esboço, eu tiro esse processo, eu tiro esse propósito, eu tiro essa promessa e monto o meu esboço. Se eu estou no meu trabalho, eu começo tendo a fazer essa distribuição. É viver nisso, nesses 3 pró da vida, eu consigo entender isso. Até então eu estou entendendo dessa forma, porque é isso que eu enxergava, mas o que Deus ele me deu foi após isso. Viver com água na cintura, ainda assim, por algum período ainda sou dependente da minha vida. Por mais que eu esteja vivendo algumas coisas de Cristo na minha vida, ainda que eu tenha algumas experiências, fagulhas, vamos dizer assim, sobre a palavra, sobre um hino cantado, sobre um momento íntimo com Deus. Mas ainda assim, sou dependente da minha vida. O que Deus ele quer é uma totalidade completa dele. É por isso que ele faz menção de chamar mais uma vez. Quando ele faz menção, o texto diz que Ezequiel vai gritar: eu não consigo ir mais. Eu só se for a nado. É aqui que eu terminava minhas mensagens. E aí eu não entendia que o processo não termina aí. O processo termina quando eu entendo o que Deus ele quer que eu veja dentro do meu processo que eu vivo. Quando Ezequiel ele percebe que agora ele entendeu, o anjo pega de volta ele e inicia de novo o processo. Iniciar o processo não é bom. Por mais que você viveu todos esses estágios na sua vida. Iniciar qualquer coisa na nossa vida, ela requer um recomeço novamente. Mas de que forma você vai recomeçar? Por que você perdeu? Para que você perdeu isso? Será que foi para glória? Foi para fortalecimento? É aqui que o anjo quer que ele entenda. Será que eu vou enxergar diferente? Porque quando a água saiu do leniar do templo até chegar no Mar Morto, o que nós estamos enxergando aqui é um deserto e uma água que sai do altar. Mas quando Ezequiel volta de novo ao início do processo, diz o texto que ele enxerga diferente. Ele enxerga vida, ele enxerga peixe, ele enxerga sobre o natural, que é a vida. Então, olha, o contexto da história é o seguinte. Quando eu perdi meu pai em um afogamento. Então, quando tinha esse texto, eu falava para minha esposa, eu não vou pregar isso mais. E Deus, ele mandou escrever de novo. E Deus falava ao meu coração, por que tu acha que o teu pai, tu teve a oportunidade de abraçar ele novamente, ainda assim, antes de se afogar? Era a minha estabilidade que estava sobre ele. Eu tive a oportunidade de correr mais ou menos uns 500 metros, mergulhar numa água, atravessar o rio e abraçar meu pai e tomar a decisão de soltá-lo. E Deus falar ao meu coração, tudo isso é necessário para um amadurecimento, de um renascimento para florescer. E eu entendi que a estabilidade do homem, ela está diante de uma mão poderosa. Porque a estabilidade, ela está dessa seguinte forma, pastor João. Não é que Ezequiel gritou, eu não consigo nadar. É porque o anjo quer que ele entenda que quando ele não nada, é as raízes da renúncia de reconhecer que eu sou um dependente de um Deus tão bom. Quando eu entendo isso, eu não preciso ter estabilidade, porque a estabilidade é dele. Mas eu tenho como crescer no reino? Tem sim. Lembra quando Nicodemo ele tem uma conversa com Jesus? E essa conversa se torna em 2 palavras, ver e entrar. Quando eu trago essas 2 palavras para dentro de um contexto como esse, é o próprio Deus perguntando a mim, o que tu enxerga? Tu consegue só ver ou tu quer entrar? Entrar requer renúncia, requer eu me dispor, requer que eu seja autodependente dele.
Quando eu volto de novo ao processo, eu já enxergo diferente. Eu posso até iniciar do zero de novo, mas eu vou enxergar diferente o processo. É verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Presbítero Evandro, e essa passagem de Ezequiel, ele é muito forte. Ele é muito forte porque também dá para a gente entender que o anjo, na verdade o céu, o anjo, né, sempre está convidando o homem a sair do lugar raso, né, a sair do lugar raso. E eu vejo também, percebo que tem pessoas que nunca vai chegar em uma profundidade maior, em ver o sobrenatural, porque até ouve a voz do Senhor, mas não procura se distanciar, porque ele vai se distanciando, né? Ele vai mergulhando mais, ele vai caminhando mais. E é bem verdade que no sentido espiritual, aqueles que dão ouvido ao Deus eterno, de se aprofundar mais nele, vão tendo experiências maravilhosas. Vão vendo coisas extraordinárias acontecendo na sua vida, no ministério, vão contemplando a glória do Senhor se manifestando. Eu entendo, pastor João, também que como é que eu não consigo estar num ambiente tão agradável, onde a presença de Deus ela é real, sendo que eu já passei por todos esses processos de profundidade e entendendo que eu sou autodependente dele, passar 1h30 em um culto com um sombrinho aberto e sem sentir a graça dele. Eu estou falando de um sombrinho aberto, entendendo que às vezes nós automaticamente abrimos esse sombrinho e não percebemos. Esse sombrinho é o próprio sombrinho do orgulho, de achar que conhecemos, de achar que somos capazes. Isso é se autodeterminar que é dependente de si próprio. Quando eu abro isso, eu deixo de ganhar as bênçãos, a chuva de Deus sobre um lugar que é tão agradável. Então, estar em um ambiente como esse é entender que o processo ele se inicia quando eu entendo que eu sou autodependente dele, mesmo que haja perda. Mas eu entendo que há uma profundeza, sabe? Então, por um período de alguns dias, a minha esposa, ela veio a sentir uma dor no pé da barriga, e aí eu falei, filha, consulta, faz uma consulta lá rapidão e vê e verifica o que é. Ela foi, o médico passou um remédio, foi para casa. Só que essa dor foi se tornando mais grave, e aí ao ponto de ela ir pro hospital e descobrir que estava grávida. E eu no serviço tive que descer às pressas, e aí automaticamente quando cheguei, o médico falou assim, vamos ter que operar. Eu falei, como assim? Eu não estou entendendo. Não, você quer escutar o coraçãozinho? Sua esposa está grávida, mas nasceu na trompa. E naquela hora parece que acabou, sabe, o meu chão, assim, eu perdi a estabilidade. E eu comecei a orar em um banco do hospital lá e pedindo para Deus a graça. Falei, Senhor, mais uma perda? Mais uma, Senhor? E eu me questionava nisso. O que o Senhor quer? Me fala, Senhor. O que o Senhor quer? O Senhor me trouxe para essa cidade. Eu estou aqui, debaixo da tua obediência. Senhor, o Senhor me deu uma família. O Senhor já me deu perda. O Senhor já me abençoou. Eu cheguei aqui com 3 meses, Deus me deu uma casa. Foi o Senhor que me deu. Minha vida é sua, minha família é sua. Mas o que o Senhor quer de mim? E Deus, ele automaticamente mantém em silêncio, sabe? Em total silêncio. E você fica naquele desespero por dentro. A minha esposa numa sala de cirurgia, e o médico trazendo um monte de papel para mim assinar, assina, e eu assinando. E eu comecei a entrar em desespero de choro naquele hospital. Passa uma criancinha de faixa de 7 anos de idade, ela tropeça no meu pé ali. Eu de cabeça baixa, e ela cai, e aí eu peço desculpa, e ela continua a andar com o seu pai, e aí de repente a criança solta da mão do pai, corre até mim e dá um abraço. Ah, pastor, aquele abraço ali foi um abraço divino de Deus, sabe? Renovou minhas forças, renovou sabe, a minha esperança Glória a de Deus. acreditar que Deus está me dando uma resposta. Naquele momento, Deus ele já
já me deu uma mensagem, de conforto, de consolação. E aí passa esse processo. Deus, na madrugada, eu orando, Deus fala comigo novamente. Na congregação, eu orando ali, Deus falou assim, olha, já amanheceu. Mas antes de amanhecer, escreva. E eu comecei a escrever ali na minha Bíblia novamente e comecei a escrever sobre o abraço da graça. E escrevi essa mensagem. E preguei ela. Que mensagem, pastor? Me transformou, sabe? Me transformou para entender o processo novamente. Então, todo o processo, irmão, existe um cuidado de Deus. E um aprendizado para a nossa vida, sim, né? Presbítero, você falando aí sobre a questão de nós reconhecermos que nós devemos depender totalmente de Deus. E para a gente falar isso, a gente tem que declarar, né? Isso me lembra do que Jesus disse em Mateus capítulo 5. Ele diz que bem-aventurado é os pobres de espírito. Bem-aventurados são os pobres de espírito. É aqueles que dependem de Deus. E o Mateus capítulo de número 5, Cristo é bem claro em dizer que bem-aventurados são os que é pobre de espírito, que tem uma dependência, porque deles é o reino de Deus. E eu ainda me lembro mais de um momento em que Davi, no Salmo, se não me foge da memória, é o Salmo 86, ele faz uma oração de Senhor, eu sou pobre e necessitado de ti. É lindo. E aí o que me chama a atenção, se não me foge da memória, é o Salmo 86. É porque Davi, irmãos, ele não tinha, vamos se dizer assim, aquela palavra ali, ela tem dois sentidos. Quando ele diz assim, eu sou pobre e necessitado. Mas quando Davi está falando aquilo, ele não está falando acerca de pobreza material. Ele está falando no sentido espiritual. Não é o 86, não. O que eu esqueci aqui fugiu da mente, mas tem um salmo que ele fala. Eu sou pobre e necessitado. Ele está declarando para Deus. E é isso que, como servo do Senhor, que nós temos que fazer todos os dias. Porque isso mostra dependência de Deus. O salmista disse, eu sou pobre e necessitado de ti. Sou pobre e necessitado. Nós dependemos do Senhor. Nós dependemos do Senhor. Então, cada dia mais, nós devemos fazer essa mesma oração que o salmista fez. Cada dia mais dizer para o Senhor, Senhor, eu dependo totalmente de ti. Eu dependo totalmente de ti. O Senhor falando aí sobre questão de dependência, ainda no texto de Ezequiel, eu me lembrei também foi da passagem que fala sobre Jonas. Porque chegou um determinado momento que Jonas disse, rapaz, agora aqui não dá mais, eu dependo de Deus. Por quê? Todos nós que estudamos a palavra de Deus entendemos que ele tinha algo a fazer por intermédio que Deus tinha mandado. Vai para Tarse e ele compra a passagem, só que ele não vai fazer aquilo que Deus quer. Ele desce para Tarse, entra para dentro do porão e aqui você já observa que aquele que desobedece a Deus só desce, ele não sobe. Ele desce para Tarse, depois de Tarse desce para o porão. No porão está acontecendo uma tempestade e os marinheiros vão chegar até ali diante dele, vão pegar ele, ele vai declarar que aquilo está acontecendo, tal, e você conhece a história, e vão jogar ele dentro d'água. Ele começa a descer, depois vem um peixe grande e engole ele, começa a descer mais ainda. Só que chegou um momento que ele disse, agora aqui não tem como mais eu fazer nada. Dependência total, ele começou a clamar ao Senhor. Tem um detalhe aí, pastor João, que eu gosto muito desse texto também. Quando a gente não entende o propósito de Deus, corre um risco muito grande. Isso mesmo. Corre um risco de Deus nos levar a um ambiente que nós não queremos ir. Foi o que aconteceu com Jonas. E trazendo isto, muito, muito cuidado, sabe? Com muito cuidado estou falando isso. Cuidado por você não entender o propósito de Deus e as promessas de Deus, porque talvez Deus pode te levar em lugares ao perdão, ao reconhecimento, a lugares que você, às vezes, deixaram cicatrizes, feridas,
aberta, a lugares que você, às vezes, não quer ir, aonde tem pais e mães que não fala com filho, tem filho que não fala com mãe, com pai. E aí Deus ele transforma todo esse ambiente para levar simplesmente para um arrependimento, por ambientes que a gente não quer ir. Foi o que aconteceu com Jonas. E Jonas estava dessa maneira. Não queria ir a Nínive, porque ele não queria aceitar que a salvação chegasse diante daquele povo. Certamente, se ele não queria ser ele tinha algo no seu coração de não querer ir ali em Nínive. Mas aí a gente percebe outro ponto aqui, irmãos, que quando Deus ele decide fazer, ele faz. Nem que a pessoa passe por um processo igual Jonas passou, porque Jonas, a Bíblia diz que o peixe grande engole ele, e ele já está falecendo e ele faz uma oração. Tudo passou por aquilo e começou a entender o processo de Deus na vida dele. Começou a entender o processo de Deus na vida dele e começou a entender que o que Deus queria para ele era que ele chegasse em Nínive e anunciasse o reino de Deus, anunciasse a palavra de Deus. É interessante essa passagem. Presbítero, em toda essa caminhada, a gente sabe que tem os momentos difíceis, todos nós temos, e o cristão, para ele vencer, é necessário ele estar comprometido com a palavra de Deus, comprometido em manter fidelidade com o Senhor, indo para a casa do Senhor, jejuando, orando. E conta um pouco para nós aí de como tem sido a sua rotina, vamos dizer assim, na presença de Deus. Eu falo assim na questão, para ficar cada dia mais firme. Tem orado muito, jejuado, tem lido a palavra, porque eu entendo que sem isso não dá para a gente perseverar. Porque os desejos da carne fluem, vêm as propostas. Sim, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós seremos tentados, né? E conte um pouco para nós aí, o que você tem feito cada dia mais? Se o senhor tem colocado o propósito de meditar mais, de jejuar mais, de orar mais, conte um pouco para nós. Ô pastor João, a primeira coisa que a gente tem que fazer é perceber que temos que mudar o hábito. Hábito de quê? Porque às vezes nós estamos rodeados de tantas pessoas que às vezes não têm essa mesma rotina, né? Ou então essa mesma visão de enxergar esse tão grande propósito de Deus para com a nossa vida, com essa trajetória. E até tema de lição já anterior, fala sobre o propósito do caminho. E a gente percebe que é preciso mudar um hábito. Mas para mudar o hábito não é fácil, porque eu tenho que criar alguns planos dentro dele. A primeira coisa que eu tenho que criar se chama identificar. O que eu tenho que identificar? Aquilo que eu preciso mudar. Aquilo que está fora de rota dos propósitos de Deus. Então, quando eu mudo e identifico, eu estou identificando e estou mudando a minha rota, logo eu tenho que criar um plano de ação. Um plano de ação eu tenho que colocar a minha família dentro dele, porque eu sozinho não consigo. Então eu tenho que criar uma convivência dentro da minha família, dentro desse ambiente que eu estou mudando. E aí eu trago para minha família que eu preciso criar um plano de ação como um devocional pela manhã, trazer a eles, está tendo muitos relacionamento particular. Nós temos um grupo da família, temos um grupo da oração. Então, isso é bom. Por exemplo, tudo vai trazendo fortalecimento espiritual, né? Sim, tudo. Meu filho, desde criança, a gente educou ele a contar a historinha bíblica. Passa um tempo hoje que meu filho está com 10 anos e ainda assim tem que contar a historinha bíblica antes dele dormir. Então, isso é mudança de hábito. Quando você muda isso, né, a convivência com você e com o reino de Deus se torna mais leve, mais suave. Mas presbítero, como é que é a sua rotina no trabalho? A minha rotina, eu vou dizer para você que não é fácil, porque eu trabalho na área da mecânica. Exige, está tendo praticamente 100% do presbítero Evandro.
Mas aí que existe a palavra chamada resiliência, e ela também existe dentro do reino de Deus, não só fora. A resiliência cristã, ela tem que estar dentro do teu trabalho, porque tem pessoas que não estão com o mesmo engajamento que você. Tem a Então, mesma visão. não tem. Então, até na forma de sua postura, ela fala. A forma de você falar, ela também ela responde uma reação, comportamento. Tudo isso, ela vai gerar frutos positivos ou negativos. As pessoas que estão com você nesse ambiente de mudança de hábito, elas estão olhando para você como você é a referência. Aí, de que forma você tem que fortalecer isso? Eu tenho que me dedicar à oração e ao estudo da palavra. Hoje a minha rotina, ela é 3 horas da manhã e eu tenho que acordar e automaticamente eu já tenho que pegar o ônibus 3h30. E daqui para lá eu faço de tudo para poder estar estudando. Ah, pastor, mas será que é possível? É sim. Quando você cria um hábito de educar isso dentro de você, você dorme mais cedo, mas você tem um ganho lá na frente que é para poder estudar e ter essa base de estudo. Quando eu pego essa rotina até lá de estudo, eu tenho que pensar em duas coisas. Eu tenho que estudar a palavra de Deus e eu tenho também a rotina da faculdade. Eu volto para lá estudando a rotina da faculdade. Quando eu chego em casa, eu já tenho que, na minha folga, entender que existe uma rotina. É um devocional, é estar em família, é viver na madrugada na igreja ou em casa com propósito em família. Inclusive, agora nós estamos em um propósito, eu e minha esposa, pela madrugada, estudando e também se dedicando à oração. A família. Eu sou líder hoje do departamento de família. Uma das coisas que eu falo é que se a família, o esposo e a esposa não criar essa rotina, Esse hábito. esse hábito, é um fracasso total É no seu verdade. casamento. Fracasso. Compartilhar versículo, texto com a esposa é sobre isso. Eu sei que não tem nada a ver com o que a gente está trazendo ao ponto da conversa de hoje, mas uma das coisas que hoje o inimigo tem tocado, tem ferido, é sobre isso. E quando eu falo sobre a família, estou falando não da. Eu estou falando da sexualidade. E a sexualidade é eu me importar com o meu próximo. Eu estou falando, é eu dar o bom dia, o boa tarde, como você está, meu bem. Vamos estudar, é compartilhar aquele momento que você está vivendo. É entendendo isso. Eu entendo que eu busco tudo que está dentro da rotina a um controle básico, que é a palavra de Deus. E tudo isso vai gerando fortalecimento espiritual para ir vencendo cada dia, né, presbítero? Sim. Irmãos, você que está nos assistindo, isso é importante. Crie hábitos. Talvez você disse, não, mas minha vida é muito... Pare de correr um pouco, né? Eu lembrei do pastor Leomar, que ele disse assim, cuidado, se correr demais, você vai passar numa curva. Pare e analise, até porque então o reino de Deus é prioridade. Crie o hábito de estudar, crie o hábito de ter um momento ali a sós com Deus, crie o hábito de jejuar, crie o hábito de estar cada dia mais se fortalecendo em Cristo Jesus. Sim. Talvez você que está nos assistindo é alguém que não tem conseguido vencer algumas coisas porque talvez está faltando para você criar um hábito. Criar um hábito. Um hábito de quê? Um hábito de estar mais em constância lendo a palavra de Deus, em constância em estar orando, buscando ao Senhor, e por aí vai. Se assim nós o fizermos, eu tenho a certeza que cada um de nós iremos vencer e iremos ficar firme até o dia que o Senhor nos chamar para se encontrar com Ele. Neste plano de ação, a gente percebe que, pastor João, a gente tem que identificar para poder mudar o hábito, mas identificando que eu tenho que criar essa rotina, eu também tenho que identificar que é preciso tirar algumas coisas desse hábito velho, dessa natureza velha, sabe? E é nisto que eu tenho que criar um ambiente de afastar tudo isso, para poder que o outro, essa nova mudança, ela seja aceita de verdade. Uma das coisas é aparelho de celular,
redes sociais, são essas prisões que às vezes nos cerca o tempo. E nos tira o tempo de estar Sim, buscando mais a Deus, né? Isso aí, presbítero, é algo importante que você está falando de detectar, porque muitas das vezes, irmão, nós até detectamos o que está tomando o nosso tempo. Aparelho celular, internet, isso aqui é muito maravilhoso, né? É muito maravilhoso. Mas também nós devemos tomar cuidado. E muitas das vezes nós até detectamos. Como assim? Rapaz, eu passei 2 ou 3 horas aqui nesse smartphone. Passei 4 ou 5 horas assistindo isso aqui. Então, e muitas pessoas até detectam, mas não caça meio de diminuir mais e se doar mais para o reino. Priorizar mais o reino de Deus. É sobre isso. Rapaz, meu pastor, essa é a minha história, compartilhado Glória a Deus. com todo o povo de Deus, nossos ouvintes. Muito bom repartilhar, compartilhar e transmitir de verdade esse contexto, essa palavra da minha história. Quero cada dia mais, estar dependente de Deus. Glória a Deus. Presbítero, nós estamos chegando no final, nós estamos aqui quase com 1 hora. E deixa uma palavra para aqueles que estão na presença do Senhor, para continuar, e aqueles que estão afastados. Nessa câmara aqui o Senhor pode falar e nós finaliza, para a glória de Deus, esse bate-papo tão maravilhoso. Vamos lá, né? Meus irmãos, vamos pegar o texto para citado aí sobre Provérbios, né? Vamos pegar sobre esse texto aqui rapidinho uma coisa importante. E o coração quebrantado, ele pode realmente ser curado e a questão das feridas ser cuidada. Eu posso dizer aos irmãos que nem todas as cicatrizes elas são visíveis e elas são de fato transmitidas, mas elas são de fato transmitidas numa roupagem como um sentimento, reação. E tudo isso a gente reconhece que reconhecer elas são dolorosas. Realmente nos traz um sentimento de dor. Nós dizemos, às vezes, até nós mesmos, pai, que já passou, está tudo bem, porque nós estamos nesse ambiente de dor, de cicatrizes, de sentimentos, e aí se apegamos nessas frases. Mas, na realidade, é que essas feridas, elas continuam, ela consegue moldar os propósitos de Deus, como nós estamos falando toda vez aqui, por um período de tempo. Por quê? Porque reconhecer é tão difícil. E quando reconhecer é tão difícil, então elas se escondem em frases como eu não preciso de ninguém. Ela também fala, eu nem sempre estou bem para realmente estar em pessoas. Ninguém se importa comigo, então tá tudo ok. É por isso que a cicatriz ela dói, porque traz lágrimas e lembrança, e reconhecê-las também são difíceis. Mas finalizando isso aqui, a gente entende que nisso nós vamos se esconder também em nossas cicatrizes, em nossas feridas, por medo de parecer fraco diante do homem. Mas uma das coisas mais interessantes desse versículo é que a gente percebe que Deus ele prefere cuidar das feridas, porque ele vê um propósito de Deus nisso. Como é que ele vê nisso? É porque Deus ele já nos viu, já sentiu, está nos vendo, e trazendo nisso, ele não vê como um símbolo de fracasso, ele vê como um instrumento, um propósito de Deus. Então, finalizando essa mensagem de Salmo 147, versículo 3, a gente percebe que Deus há um propósito nisso. É que todas as dores, elas não são para matemática. Talvez tudo isso que você está sentindo, tudo isso que você está passando, você tenha olhado como uma ferida aberta, mas Deus tem olhado como um propósito. Então, que a partir de hoje, tudo isso que você está vendo, olhe com um propósito de Deus, transmite isso e te faça a te perguntar a próprio mesmo, de que forma isto tudo está te trazendo, está te fortalecendo? Por que está te fortalecendo? É para um propósito de Deus?
se realmente essas feridas estão te magoando, por que que Deus ele até agora não curou? É porque há um cuidado de Deus para um propósito. Vai gerar. Vai gerar. E como vai gerar? Glória a Deus. Então, queridos, nós estamos chegando ao final de mais um episódio do podcast. Muito obrigado, você que vai nos assistir. E quero pedir para você reforçar, compartilhe, no nome de Jesus. E estamos ficando por aqui, presbítero Evandro. Muito obrigado. Que Deus em Cristo continue abençoando o senhor, continue abençoando a sua família, que o senhor continue sendo um homem de Deus na presença do Senhor e que o senhor continue lhe usando para a glória do nome dele. Amém? Meu pastor. Até ao próximo episódio e a paz do Senhor para todos. Paz do Senhor.